Bom dia a todos, então, bem-vindos ao nosso curso de análise espacial aí, de sistema de transporte utilizando QGIS. Nós estamos iniciando aí a parte 4, né, quarta semana do curso, aula 1, e aqui a gente vai abordar um pouquinho da conceitos em gerais aí de análise espacial, né? Então, a gente tem mais um exercício proposto e 3 exercícios que vão mexer um pouquinho com coisas que a gente vai abordar nessa aula. Bom, o dado espacial, a gente pode dizer que ele é especial, né? Porque, na verdade, ele fornece para a gente uma outra visão do que a gente tem, muitas vezes, das coisas que ocorrem no campo, né? Então, em função da escala, claro, que você está trabalhando, em função da resolução dos produtos matriciais que você tem, ou de uma outra roupagem que você dá para o teu dado, né? Então, como esse aí de um mapa de cluster mostrando aí o agrupamento de homicídios, né? Numa área urbana, se não me engano, isso aí é de Porto Alegre, acho que é de Porto Alegre, e aí você dá uma outra visão que para o intérprete, né, facilita muito a interpretação e a comparação dessa informação até com outras informações. De repente ele pega um mapa como esse aqui da esquerda, que está com a legenda ali, e sobrepõe, por exemplo, a outras informações, como dados socioeconômicos, e aí começa a tirar correlações realmente, isso aconteceu aqui, ou acontece devido à questão de infraestrutura, ou de realmente socioeconômica, enfim, você começa a dar uma outra visão, né, para as aplicações. E a gente pode dizer que quase tudo que acontece em algum lugar, né? Saber o lugar onde algo acontece pode ser fundamental nas aplicações aí de geoprocessamento. Bom, considerando alguns problemas que a gente pode resolver, alguns deles a gente já vem olhando até algumas ferramentas que que podem ser usadas para responder questões como essa, né? Mas na questão de emergência, né, quais hospitais da rede pública com serviço de ressonância estão a uma distância, né? Então, você vê que uma questão como essa envolveria informações alfanuméricas ou informações descritivas de hospitais, para ver a questão de serviços que eles oferecem, né? E a questão de um buffer, né, criado a partir de uma malha viária, de uma rodovia, né, e fazer a combinação exatamente dessas duas informações, uma informação espacial e uma informação por atributo, para poder responder questões de emergência. Na questão de rotina... Oi? Oi, desculpa, eu achei que você tinha acabado, mas é o seguinte, quando você fala hospital da rede pública, a 950 quilômetros, tem que ver a rota, né? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, você está na rodovia dos Bandeirantes, você passa... Eu tinha um amigo que ele passava do lado da casa dele, pela rodovia dos Bandeirantes, e andava mais 30 quilômetros para chegar lá. Uhum. Né? Porque você precisa saber se tem acesso, né? Sim, sim, Porque, às aqui... vezes você está do lado, só que para você ter acesso, né? Você tem que andar mais não sei quantos quilômetros. Aqui ainda pode estar considerando exatamente a impedância da rede, né, de transporte para chegar nessa informação desejada aí, tá? Exatamente. E é a mesma coisa do anel viário, né? Às vezes você passa do lado onde você tem que ir, mas você tem que dar uma volta gigante para chegar no local, porque não tem uma saída do maldito do anel viário ali, né? O Rodoanel, né, de São Paulo ali. Rodoanel, sim. Então, quando eu vou para minha casa de Uber, se eu sair aqui do Itaim, eu dou o endereço do número da frente, porque daí é subindo a rua. Porque se ele tiver que chegar por baixo e pertencer minha rua, ele tem que dar uma volta que demora 10 minutos a mais e me custa, sei lá, R$3 a mais por causa dessa volta, né? E 10 minutos a mais porque pega muito trânsito. Sim.
Já essa segunda aqui, ó, roteamento, né? Quais são os postos da PM disponíveis em cada bairro da cidade e tal, e o menor caminho para acesso a cada posto desse. Então, aí esse aqui realmente bem específico, né? Tem que ter a malha viária com o traçado, a conexão, né? E as informações todas da rede para poder chegar no objetivo, né? Numa outra ideia, como na área de epidemiologia, né? A distribuição do caso de uma doença forma algum padrão no espaço. Então, você pegar um caso, por exemplo, da dengue, né, onde está ocorrendo mais casos de dengue, existe alguma associação com alguma fonte de poluição? Qual a evidência de contágio? Então, você poder responder questões usando as técnicas aí de análise espacial. A questão de crime e roubos que ocorrem em determinada área estão correlacionados a alguma característica socioeconômica? Então, aquele primeiro slide ali, aquela figura que eu estava mostrando, né? Na área de geologia, que é a minha área aqui, dado um conjunto de amostras, né, de solo ou de rocha, né, qual é a extensão do corpo mineral? Né? Então, aqui envolvendo técnicas de interpolação, principalmente krigagem, para poder... até krigagem tridimensional, né? Para poder estimar a extensão de um corpo mineral para poder fazer a lavra do minério, né? Na agricultura, aí, quais são as áreas mais adequadas para uma aptidão agrícola, considerando as camadas de solo, a camada de declividade do terreno, a camada de cobertura vegetal, enfim, você poder cruzar várias camadas para obter uma outra camada baseada em regras, né? Inclusive, amanhã a gente vai ver um exercício que utiliza aí critérios para definir, inclusive, quais são os pesos que você vai colocar em cada uma das camadas. Se você pega um mapa de solos da Embrapa, né, você já poderia até indicar ali, não, esse solo aqui é mais adequado, esse outro solo aqui é menos adequado, esse aqui eu tenho que colocar um tratamento especial para poder plantar determinada espécie. Então, quando você tem uma única camada ou duas camadas, a coisa é fácil, né? Porque se você der uma importância, você falar, não, essa camada aqui, o peso dela é 70%. Se você pegar solo e declividade, que é a inclinação de encosta, tá? Então, se você falar, se esse solo cruzar com tal declividade, a aptidão ali é alta, média, baixa. Então, duas camadas fica fácil, porque você fala, é 70% uma, sobrou o quê? 30% para outra. Tá? Mas dentro das camadas, né, você tem, ou dentro das bases de dados, aí você tem os tipos de solo. Os tipos de solo, claro que aí o pedólogo, o técnico da área vai te ajudar a definir em função do tipo de solo qual é aquele mais adequado. Agora, quando você começa a cruzar cada uma dessas camadas, que peso você daria entre as camadas? Porque tem o que a gente chama a técnica de ponderação, você vai ponderar as classes de solo, mas depois você vai ter que ponderar também as camadas de entrada, que aí é definir qual é o peso que você vai dar para cada uma. E aí a gente vai falar de uma técnica muito bacana aí, que é a HP, é uma técnica hierárquica, né, que ajuda a gente a definir exatamente esses pesos de forma mais adequada. Bom, então os problemas apresentados aí nesses dois slides, né, fazem parte do que a gente chama da análise espacial de dados geográficos. Na verdade, a gente já vem fazendo um pouco disso, mas, como eu disse, essa aula é mais para contextualizar e colocar realmente algumas definições bem tradicionais aí dessa parte, né? Então, a análise espacial visa mensurar propriedades e relacionamento, levando em conta a localização do fenômeno em estudo. A ideia central é incorporar o espaço geográfico na análise para responder às nossas questões, então, aí, do dia a dia, né, que envolve já o processamento. Então, os SIGs, né, podem fornecer ferramentas de análise, como a gente tem visto aí já nas aulas anteriores, além do armazenamento e visualização.
um dos aspectos mais importantes do SIG é exatamente produzir novas informações, né? Porque às vezes a informação já está ali em 1, 2, 3 camadas e você precisa só fazer a combinação, o cruzamento, a interseção, o buffer, a interpolação, né, para gerar novas informações que vão te auxiliar na tomada de decisão. E a vantagem exatamente do SIG está nessa capacidade de combinar vários dados espaciais diferentes para gerar um novo dado como resultado útil aí, né? Bom, então aqui a gente pode agrupar essas ferramentas de análise espacial basicamente desses 4 grupos, né? Na parte que envolve a seleção das entidades ou feições, né? Que está mais relacionada à parte vetorial, né? A parte de manipulação, cruzamentos, sobreposições, né? Parte de exploração, você usar técnicas aí como a de geoestatística, estatística espacial, que envolve você ter o conhecimento nessa parte de estatística, né? Porque e inclusive a incerteza associada nessa parte da exploração, e explicar, né? Você talvez fazer regressão, estimação, simulação de espaço temporal para geração de cenários futuros. Então, são basicamente esses 4 grupos de ferramentas que você encontra no SIGS. Normalmente, os 2 primeiros grupos aqui fazem parte, né, das ferramentas tradicionais da maioria dos softwares de geoprocessamento. Já nessas outras 2 aqui, você vai estar encontrando, ou no caso do QGIS, né, está usando complementos específicos, tá? Ou até executar parte disso fora do SIG, numa outra ferramenta, e depois pegar o resultado lá e trazer para o seu SIG, só para a apresentação dos resultados. Tá? Nessa primeira parte, então, envolve muitas as coisas ligadas ali à consulta a banco de dados geográfico, né? E a gente praticamente já viu isso, então eu não vou entrar muito em detalhe, mas tem aqui alguns slides falando dessa parte, que foi o quê? A seleção por atributo que vocês fizeram, né? A gente viu que tem a seleção por apontamento, você clicar direto no mapa, direto na tabela, selecionar com base em critérios por atributo, né, que satisfazem uma restrição usando um ou mais atributos. E aí, coisas desse tipo, me seleciono todos os municípios da Bahia com densidade populacional maior que 40 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, essas informações você busca nos atributos da camada. Ou aquelas que envolvem a relação espacial, né? Topológica, verificar se está dentro, se cruza, se toca, se está ao norte, ao sul, se está a uma distância X. Né? Então, selecione todos os municípios da Bahia adjacentes ao município de Canudos. Então, é um relacionamento de vizinhança, né? De usar o touch, né? Lá do PostGIS para responder a perguntas. E você até combinar as 2 questões, né? A gente viu algumas consultas na interface do QGIS e também agora no SQL, que envolve os 2 critérios, né? Então, e lá na cláusula where, exatamente você pode estar usando esses 2 critérios espaciais e por atributo simultaneamente, né? A seleção também de objetos que exige ali a junção espacial, né? Que ele vai te produzir como resultado uma coleção de objetos que te satisfaz a restrição espacial, como, por exemplo, recupere as reservas indígenas a menos de 5 quilômetros das estradas da Amazônia. Então, o resultado vai ser um conjunto de pares ali, mostrando quais são as reservas e as estradas. Já nessa outra, para as cidades do sertão cearense, por exemplo, acha cidades que estão a menos de 10 quilômetros de algum açude, com capacidade de mais de 50 mil metros cúbicos de água. Então, como resultado, também conjunto de pares mostrando ali a
as cidades e os açudes. Então, com a junção espacial ali sendo utilizada para combinar 2 ou mais camadas de entrada, né? E essa aula mesmo agora, a gente vai focar mais nessa questão ainda da manipulação, com várias técnicas aí que tem a ver com o exercício proposto de hoje e com exercícios também que a gente vai falar amanhã, né? A aula de amanhã é só praticamente apresentar mais 3 técnicas aí para completar esse tópico de manipulação. Então, na manipulação de mapas, para parte vetorial ou matricial, a gente poderia agrupar aí em 3 grupos, né? De colocar aí questões pontuais, operações locais e operações zonais, né? Operação pontual, por exemplo, o mapeamento ali, eu tenho um mapa de solo e quero agrupar 2 classes de vegetação para gerar uma outra classe de vegetação resultante. Então, você reclassificar a legenda do teu mapa, né, com base em algum critério. O fatiamento, a separação do dado de entrada em intervalos, né? Isso a gente fez, inclusive, na semana passada, fazendo fatiamento da altimetria, né, para gerar um mapa de ipsométrico, ou fatiar o dado de declividade em intervalos, ou a própria as técnicas aí de classificação, né, que está mais relacionado aos dados de imagens, né? Você classificar o uso e ocupação do solo com base na resposta espectral aí dos alvos em diferentes bandas de um determinado satélite. Então, tudo isso na questão são pontuais porque envolve somente a informação no próprio ponto, né? Ou no próprio polígono. Então, dizer, olha, esse pixel ele parece mais com uma espécie vegetal, um solo ou um corpo d'água, porque as minhas amostras caracterizam esse pixel como sendo daquele tipo. Então, ele é pontual por isso, não envolve a vizinhança, né? Como a gente vai ver nas operações abaixo. E também pontual para combinação, né? As operações booleanas, aritméticas, permite então você pegar 2 ou mais camadas e combinar para gerar uma terceira ou quarta camada. Então depende somente da informação pontual de uma camada da outra para dizer, se aqui é solo A, é tal declividade, me gere uma coisa dizendo que é apto para uma determinada cultura. As operações locais vai envolver, então, aqui agora, funções nas variações locais da superfície, né? Então, para você gerar uma informação local ali de saída, depende da pontual de saída, vai exigir uma análise local em volta daquele ponto ali local. Então, se você calcular, por exemplo, a filtragem de imagens, o cálculo de declividade, né, que é uma operação que olha para um valor do pixel em relação aos pixels que estão em volta dele. Então, o cálculo da declividade é tipicamente uma função desse tipo. Para gerar um pixel de saída, ele precisa olhar os pixels que estão em volta, né? E operações zonais que aí envolvem não uma vizinhança imediata, mas uma restrição delimitada por uma zona, né, de um outro mapa. Como, por exemplo, calcular aqui qual é a altitude média de cada município do Ceará. Então, eu pegar o contorno de cada polígono, sobrepor a uma grade numérica de altitude, olhar o valor mínimo dentro daquele polígono, olhar o valor máximo da altitude ou pegar todos os pixels que estão ali e tirar a média. Mas poderia ser também calcular a amplitude, né? A diferença entre o máximo e o mínimo.
Então, qualquer operação zonal que envolve ali a aritmética ou a estatística dentro de uma zona, dentro de uma região delimitada por um outro mapa. Então, nas operações pontuais, como a partir então de cada pixel, de cada coisa que você tem no mapa de entrada, você vai gerar alguma coisa de saída. Então, simplesmente um mapeamento, né? É uma coisa que a gente chama também de operação unária. E os exemplos dela estão aqui, a reclassificação, né? É o caso de você ter uma base ali já com as classes de uso do solo e você reclassificar para gerar um novo conjunto, né? Normalmente a gente faz isso para agregando novas classes, né? Às vezes você tem lá 3, 4 tipos de solos que são muito parecidos, com as mesmas características, você quer agrupar num único tipo. Então é a reclassificação. A ponderação é você sair de um geocampo temático, com classes de uso, por exemplo, ou classes de solo, e você criar pesos em função da vulnerabilidade daquele solo, né? Porque você trabalhar o solo como um geocampo temático, dizendo, é podisólico, é não sei o quê, é não sei o quê, não te dá uma importância relativa entre as classes de uso, ou entre as classes de solo. Já se você converter, né, aquele geocampo temático num numérico, você agora consegue dar importâncias relativas pensando numa aplicação tipo para o cálculo lá da equação de perda universal dos solos em função da lixiviação do solo, coisas desse tipo, tá? Então é a ponderação, você atribuir pesos e dar importância relativa às classes de uso. O fatiamento ou classificação, né, muito usado para imagens de sensoriamento remoto e gerar um mapa temático de uso e ocupação. O fatiamento de classes, no caso do MNT, né, da altimetria que vocês fatiaram e criaram ali classes dizendo ali intervalos altimétricos no mapa hipermétrico. Exemplo, então, dessas operações, está aqui a reclassificação, né? Então, 2 cores aqui distintas no meu mapa, eu gerar agora uma única cor de saída. Então, por exemplo, agrupar aqui, poderia ser usado para agrupar os polígonos que são da mesma mesorregião, né? Mas serviria para qualquer outra informação, como os mapas de solo que a gente estava falando. A ponderação, que reflete aí exatamente a importância relativa de cada tema para uma determinada análise numérica. Então, resolvi criar pesos, né? E aqui normalmente você que vai estipular o intervalo de saída, né? Pesos de 1 a 10, de 1 a 3, enfim, de 1 a 100, você que vai dizer quais são esses pesos e que tem a ver com o que você procura, né? Para uma vulnerabilidade a deslizamento de terra, para a vulnerabilidade a descargas elétricas, por exemplo, numa rede de transmissão de energia. Enfim, o que você tem como entrada aqui de forma categórica e agora você transforma num geocampo numérico com pesos de forma relativa, né? Então, aqui o exemplo, né? Para cada um desses polígonos de solo aqui, ele criar um geocampo numérico com os pesos ali associados a cada classe de solo. O fatiamento é a operação praticamente inversa, né? Aqui de um geocampo temático gera um numérico e aqui do numérico gera um temático. É o inverso lá para poder atribuir intervalos e pintar com cores, com uma legenda, e criar um mapa ali floroplético, né, com as classes de uso que foram fatiadas de um geocampo numérico. O fatiamento, também é um outro exemplo aqui da declividade, acho que até o exercício que vocês fizeram ali com a grade numérica, né? Outro exemplo do fatiamento para
gerar o mapa hipossométrico. E agora as operações pontuais binárias, né, que envolve a combinação de duas ou mais camadas, né, a sobreposição de duas ou mais camadas para gerar uma camada de saída. Tá? Claro que todas as camadas aqui têm que estar georreferenciadas na mesma, no mesmo projeto, né? Claro, e também cobrindo a mesma área de interesse aqui de saída. Tá? Porque não adianta o mapa de solo ele cobrir parte, o mapa de altimetria cobrir outra parte, né? Tem que ter uma sobreposição comum para gerar o dado válido aqui de saída. E aqui a gente tem tipicamente as operações booleanas, as operações matemáticas e até operações complexas aí por encadeamento de processamentos. Tá? As operações booleanas é muito simples, né? É verdadeiro e falso, ocorre ou não ocorre. Né? O princípio de Boole é exatamente verdadeiro ou falso. Então, como regras, aí, numa combinação lógica das camadas, você faz isso dependendo aí, né, da metodologia definida pelo especialista. Então, para um exemplo desse aqui, que você vai gerar uma aptidão agrícola ou uma aptidão qualquer, depende do conhecimento ali nas classes de solo, né, na precipitação média sobre esse solo e também da inclinação do terreno. Então, com base nessas três informações aqui, combinar o solo, a precipitação e a declividade, produzir se naquele ponto, né, é uma aptidão boa, média ou ruim. Então, é verdadeiro e falso. Se tem essa ocorrência com essa e com essa, então é a interseção. Né? Tem que ter esse, tem que ter esse, tem que ter esse. Claro que entre eu poderia ter ainda a união aqui de uma ou mais intervalos de precipitação, um ou mais tipos de solo, ou um ou mais intervalos de declividade. Então, lembrando que nessa hora aqui vale aquelas regrinhas entre parênteses para você dizer, olha, se a declividade está entre 0% e 3% e de 0,3 a 10, na verdade você vai usar um ou, né? Para juntar os dois intervalos que depois vai fazer interseção com esses outros dois aqui. Isso tem muito a ver com aquelas regrinhas que vocês viram lá na hora de fazer a consulta por atributo, né? E a operação matemática, que aí você envolve e você converter todas as suas camadas por camadas numéricas. Então, se você tinha aqui um mapa de solo que estava com as classes de solo, né, eu teria que, antes de fazer a operação numérica, eu teria que ponderar, né? Então eu teria uma etapa anterior que seria a ponderação das classes de solo, a ponderação dos intervalos de precipitação, a ponderação das classes de declividade, para depois eu ter as três camadas na forma numérica, e aí eu poder fazer a aritmética que eu quiser entre essas camadas. Então, um exemplo aqui da perda de solo, né, que é a equação que a Embrapa utiliza. Para vocês terem uma ideia, ela precisa de todos esses parâmetros aqui, da erosibilidade, da erodibilidade, da declividade, componente de encosta, cobertura do solo, índice de proteção. Então, são várias camadas na forma numérica para fazer uma conta, que eu nem coloquei aqui o detalhe dessa expressão aqui, mas só para vocês terem uma ideia, que aí no final ele vai gerar um dado numérico de saída, indicando aí o quanto há perda de solo naquela região. Tá? Um outro exemplo mais simples aqui, que é a média ponderada, né? Então, na hora de cruzar essas camadas aqui, você percebe que eu dei uma importância diferente, né? Eu peguei o solo ponderado, multipliquei por 2, e a outra eu peguei o inverso da declividade e multipliquei por 5. Por que eu dei uma importância maior aqui na declividade do que no tipo de solo? Então percebam que essa
E depois aqui eu somo as duas e divido por 7. Né? Então perceba que eu fiz uma média ponderada entre as duas camadas de entrada. Então é aquilo que eu disse, se você estipulou pesos de 1 a 7, você colocou 5 num, sobrou 2 para o outro. Então fica fácil de você fazer essa média ponderada entre as camadas, né? Mas e se fosse 3, 4, 5 camadas? Como é que ficaria a distribuição desses pesos aqui? Então, pensar em várias camadas simultaneamente, você vai ver que fica muito mais complicado tomar essa decisão tudo junto. E aí a gente vai aprender a mexer com uma técnica que separa isso 2 a 2 e depois faz o ranqueamento e te dá os pesos que você vai aplicar. Tá? Nas operações locais, então você tem como resultado uma matriz resultante aí, que é obtida pelo valor num pixel central, né, em relação ao conjunto na sua vizinhança, que pode ser numa vizinhança imediata, quer dizer, os pixels que estão encostados acima, abaixo, à direita, à esquerda, ou também envolver os pixels que estão na diagonal, né, numa área aqui de 3x3, ou numa área de 5x5, 7x7, é você que vai definir a área de abrangência aqui, local, para fazer o cálculo e gerar um novo valor de saída. Então perceba que para calcular esse pixel aqui de central, eu preciso de alguns que estão em volta dele. E para calcular o próximo que está ao lado, né, ele desloca, né, ele faz isso num esquema de uma janela móvel, né? Então, a cada posição que essa janela se desloca sobre o dado de entrada, ele, para calcular naquela posição central, ele precisa da vizinhança. Então, os exemplos estão aqui, e a gente já até falou um pouco deles, né? Até aquelas técnicas de interpolação, de vizinho mais próximo, média ponderada, média simples, né? Se é a média simples, eu pego os valores que estão aqui em volta e calculo a média aritmética da altimetria. Ou se é uma média ponderada, né, em função da distância, se está aqui encostado ou se está na diagonal. Então eu vou dar uma importância maior para aqueles que estão encostados. Coisas desse tipo você pode estar fazendo então com as operações locais. O exemplo aqui é exatamente esse, né, que vocês fizeram aí, de pegar para calcular cada pixel aqui, ele gera um de saída. Aí essa janelinha ela se desloca, que ela vai andando, ela se desloca uma coluna para cá e aí passa a calcular o próximo pixel, depois o próximo, aí passa para a linha de baixo e aí vai. Tá? Então é uma janelinha móvel que corre todas as linhas e colunas do seu dado de entrada. E nós temos as operações zonais, que inclusive tem a ver com exercícios que a gente vai propor nessa aula de hoje, né? Que é a utilização sobre geocampos numéricos para gerar um novo valor ou uma nova restrição com base no limite vetorial. Né? Então você tem uma ligação ali, por exemplo, de dados físicos e bióticos e dados socioeconômicos como exemplo. Né? Então, o dado socioeconômico está numa tabela, o físico está em outra, e você poder fazer alguma aritmética com a área de abrangência desse dado físico, né? Então, calcular o máximo, o mínimo, a média, desvio padrão, índice de diversidade, com base numa área de influência, né? E aí pode ter a forma que for esses polígonos de entrada. Tá? Então, coisas desse tipo. Uma operação zonal aqui para calcular a partir dessa grade de declividade o máximo zonal. Então, entre 5, 7 e 7,5, porque esses três caras aqui estão dentro desse polígono LA, né? Aí a saída poderia ser de duas formas. Eu coloquei uma delas aqui, que é gerar um novo numérico, dizendo que os pixels que caírem dentro desse LA, se é o máximo zonal, todos os pixels terão valor 7,5. Ou então, né, uma outra possibilidade de saída, em vez de guardar aqui numa nova grade numérica,
a gente vai ver que muitas vezes na saída ele quer pegar esse 7,5 e guardar ele num atributo que vai ser criado no momento que vai executar essa operação zonal. Então ele atualiza um atributo novo que vai guardar o máximo zonal de cada polígono desse aqui do mapa de solo, tá? São basicamente duas saídas que tem na prática. E depende do que você vai precisar depois para uma etapa posterior com esse dado zonal aí. Operações entre geocampos e geoobjetos, né? O caso aí de você pegar um geocampo como o limite de um município, calcular o buffer a partir de ponto, linha, polígono, tá? Coisas também que a gente já viu. Exemplo aqui de uma atualização, né, que em vez de gerar um geocampo matricial igual esse daqui, gerar um fazer uma atualização na tabela do teu mapa. Então eu peguei aqui ao fundo aqui eu estou com uma imagem de satélite, na verdade é um produto de imagens de satélite muito comum, que a gente também faz muito uso aqui no sensoriamento remoto, no INPE, nas teses aqui, que é calcular o índice de vegetação, né? Então tem muito a ver com essa área de agricultura também, né? Você estimar a safra, você ter uma ideia do estágio de crescimento das culturas dentro dos polígonos da sua fazenda, e aqui é exatamente uma fazenda de cana-de-açúcar, né? De um dado que foi até eu que gerei esse mapinha há muito tempo aqui no INPE, de um trabalho de um aluno aqui, para a gente cruzar com a imagem de satélite e ter uma ideia do estágio de crescimento da cana em diferentes talhões né, que foram plantados aqui. E aí, esse valor do NDVI, o valor médio, mínimo, máximo, seja o que você escolheu, ele vai acrescentar uma coluna e vai preencher. A setinha aqui está apontando para a área, mas na verdade não é a área, tá? Seria um outro atributo aqui, guardando a média dos valores de níveis de cinza, que representa o índice foliar de uma espécie dentro de cada talhão desses. E aí isso ajuda, então, no planejamento da usina, né? Você poder definir aí quais talhões serão cortados nos próximos dias. Então, ajuda na administração aí. A espacialização de um atributo, de um objeto, gerando um geocampo. Então, exemplo aí de um mapa de unidades de paisagem que possui atributos como a geomorfologia, tipo de solo, geologia e vegetação. Então, essa informação você usar para gerar uma especialização a partir de um geocampo. Então, coisas desse tipo aqui. Em outras palavras, é o que vocês já fizeram aí aplicando uma legenda, né? Se você pega um atributo ali que tem as classes de uso, a classe de vegetação, as classes de geologia dessas unidades territoriais aqui, né? Então você pode agrupar de maneira diferente esses polígonos ou feições ou geoobjetos, como também a gente chama de forma genérica esse tipo de operação, e criar um geocampo de saída cloroplético ali com as cores de uma legenda aplicada, né? Ou por intervalo, né? A especialização com base em atributos numéricos, usando ali intervalos também poderia ser aplicado. Bom, gente, para finalizar, a gente teria aqui outras técnicas, a gente não vai entrar em detalhe, porque realmente não dá tempo nesse curso, é muita coisa aí que teria que ser discutida, mas eu usar outras técnicas para poder fazer, como, por exemplo, a interpolação. A gente mostrou um pouquinho na semana passada das técnicas estatísticas, as técnicas determinísticas, né? Para fazer a interpolação de pontos cotados ou isolinhas, para criar uma grade numérica. Então, são interpolações determinísticas ali, né? E muitas vezes as coisas
na natureza, elas não são tão determinísticas assim. Inclusive, elas podem seguir determinadas tendências, né? Então, por exemplo, é o caso até do solo ou da mineralização, né, no solo, abaixo dos solos, ali nas rochas, que tem a ver com uma tendência com base numa estrutura geológica da área. Então, o fenômeno, muitas vezes, que você vai tratar, ele não é isotrópico. Não é igual a gente mostrou semana passada um slide ali que tinha, para eu calcular o valor da grade de saída, eu fazia pelo vizinho mais próximo, pela média simples ou pelo inverso da quadrado da distância, definindo um raio de busca. Isso é uma coisa isotrópica, né? Eu vou pegar os pontos de entrada que estão dentro de um raio de 30 metros, 50 metros. Então, eu considero que o meu fenômeno ele é isotrópico. Ele não tem uma tendência, não tem uma direção. E já as técnicas de estatística, como a krigagem, permite você incorporar exatamente essa questão dos fenômenos anisotrópicos. Você dizer que ele tem uma tendência maior na direção nordeste, na direção leste-oeste, e usar essa informação na hora de buscar, né, de definir esse raio de busca de forma anisotrópica. E aí você gerar interpolações mais realistas aí para alguns fenômenos que não é isotrópico, né? E também, por último, a gente teria aí técnicas de regressão, estimação, modelo espaço-temporal, que já envolve aí outras técnicas que também não estaria no contexto desse curso. Tá bom, gente? Bom, então essa aula mais teórica aqui era só para contextualizar e eu vou agora apresentar um exercício que vai usar um pouco dessas informações que vocês viram aqui para responder um exercício aí proposto, tá? Deixa eu parar aqui a gravação, só trocar o slide.